O desastre em Mariana, Minas Gerais, após o rompimento de uma barragem, foi o tema da aula magna do curso de Direito da PUC-Rio. Especialista em Direito Ambiental, esse advogado capixaba conhece bem a região atingida. Para mim foi um choque tremendo, porque visualmente você é devastador. É uma cena de tragédia, de guerra. Para falar disso, eu me emociono, porque o sofrimento das pessoas é inexplicável. A tragédia foi considerada o maior desastre natural do Brasil. Deixou 17 mortos e mais de 30 mil desabrigados. 35 cidades dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo sofreram as consequências do rompimento da barragem do Fundão. Ela pertencia à empresa Samarco, que fatura cerca de 2 bilhões e 800 milhões de reais por mês. Apesar de eu saber já que era uma situação grave, eu não sabia do prévio, eu não sabia nem dos desdobramentos que eram tão graves assim. Eu acho que aprofundou muito mais no tema, principalmente na questão jurídica, né? Que é muito importante para o direito, já que foi organizado pelo departamento. Então, assim, essa parte do trabalho do Ministério Público, isso eu não tinha consciência, então, assim, foi muito esclarecedor. A mineradora Samarco faz parte do grupo australiano BHT e também é responsável por 7 minas na região e pelas barragens de Germano e Santarém. As barragens têm a função de separar o minério que será exportado para 19 países de outros resíduos. A terra e a areia ficam retidas. Segundo o advogado, o maior erro no caso foi o descaso com a população. Ele explicou que se houvesse um sistema de alarme ou um plano de orientação em situações de emergência, os moradores teriam tido tempo de deixar o local. As famílias tiveram as casas invadidas pela lama e o meio ambiente sofreu danos irreversíveis. Existem dois tipos de análise. A análise coletiva, que envolve o restabelecimento do meio ambiente, né, a recuperação do meio ambiente. Existe a análise individual, que são os prejuízos econômicos que cada pessoa ou grupos de pessoas sofreram nas suas atividades, na sua vida, etc. E o que a gente percebe, como eu estou aqui, isso se judicializou de uma forma multitudinária. Isso é muito ruim para a população, porque é o tempo da justiça e, infelizmente, é um tempo que as pessoas não podem esperar. O advogado contou também que, por causa dos resíduos do minério, frutas ficaram impróprias para o consumo. O cacau, que antes aquecia a economia local, chegou a apresentar altos níveis de chumbo. Para salvar os peixes das áreas onde a lama ainda não tinha chegado, os pescadores da região se mobilizaram. Eu costumo dizer que, às vezes, diante de uma situação de cenário de crise, de desespero, que as pessoas se mostram mais solidárias. E esse foi um projeto de iniciativa dos próprios pescadores, que saíram em luta não só da sua sobrevivência, mas da sobrevivência do rio, da sobrevivência da fauna, e de forma muito incipiente, muito simples, todo mundo coletando peixe nas suas canoas e levando para um açude criado, e depois acabou sendo assumido pelo órgão ambiental. Por causa do acidente, a Samarco foi multada em 250 milhões de reais. Ainda há 30 mil ações judiciais contra a empresa. Hoje, as vítimas da tragédia aguardam a indenização. Uma das cidades atingidas, Bento Rodrigues, será inundada.